Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui quem tá falando é o Juca. E antes de começar o vídeo eu tenho que explicar como é que esse canal funciona. É basicamente uma conversa 100% real com você, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Eu tento editar o mínimo possível esse vídeo em relação à minha voz, ou seja, tudo que eu falar aqui vai ser natural, ao vivo e normal. E de fundo vai ficar essa gameplay para vocês. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito dos jogos que eu dropei. Eu não sei basicamente quantos jogos eu vou falar nesse vídeo, mas eu vou falar de todos que eu considero mais relevantes, caso o vídeo não fique muito grande, né? Até porque eu tô só conversando, então não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos pro primeiro jogo. E o primeiro jogo é The Witcher 3. É bem difícil falar sobre The Witcher 3 porque é um jogo que me dói muito falar que eu dropei. Por vários fatores, diversos fatores. E o primeiro fator sobre The Witcher 3 é que eu esperava demais desse jogo. Eu acho que eu estava esperando muito desse jogo quando eu comprei ele. Eu comprei ele bem baratinho pro meu PS4, eu acho que foi R$70 na época. Foi lá em 2019, então faz bastante tempo. Mas eu tentei várias vezes dar chance para esse jogo. Eu tentei jogar ele mais de 3 vezes e eu não consegui jogar ele. Porque eu não conseguia progredir, eu não conseguia simplesmente gostar desse jogo. Obviamente, eu não vou dizer que ele é um jogo ruim. Eu não olhava para ele e dizia assim, cara, esse jogo é um lixo. Eu não vou conseguir jogar ele porque ele é ruim. Como vai ter outros jogos que eu vou falar que eu dropei porque o jogo é ruim. Mas nesse em específico eu não dropei porque o jogo é ruim. Simplesmente porque o jogo não me agradou. Eu conheço um monte de gente que já jogou The Witcher 3 e fala assim, cara, esse jogo é um jogo foda, só que não é um jogo pra mim. E eu fui um desses, eu fui um dos atingidos. The Witcher não é um jogo pra mim. Se eu fosse considerar um ponto que me irritou bastante nesse jogo, seria a sua progressão. Existem dois momentos no jogo, que é o momento inicial, que é meio que o tutorial do jogo completo. Eu achei bem foda, até o momento onde tu mata o grifo lá. E depois tu vai para outra cidade. Quando tu muda de cidade, o jogo para mim já começa a ficar bem ruim. Eu gosto de jogos lineares, com uma história mais centralizada, né, que tu pode jogar um jogo mesmo mundo aberto, pode seguir o jogo direto, meio que só seguindo a história principal e não ligando muito para a história secundária. Mas The Witcher 3 eu senti um pouco de dificuldade em relação a qual história seria a principal, principalmente no começo. Eu joguei, por exemplo, a missão do Barão Vermelho e a missão das Bruxas do Bosque, e eu fiquei muito confuso em qual das duas era a principal, e eu descobri que nenhuma das duas era a principal. Eu fiquei tipo, caramba, nenhuma das duas era a principal, tô fazendo duas missões secundárias extremamente longas e nem progredi na história principal. E isso acabou me deixando um pouco satisfeito em relação ao progresso do jogo. Outra coisa é o seu combate. O combate de The Witcher 3, ele, ao mesmo tempo que ele me agrada, ele me deixa ele não me agrada tanto. Meio que eu gosto, mas não gosto ao mesmo tempo. Isso se dá pelas mecânicas de combate. Eu acho o combate principal, que é o do ataque leve e o ataque pesado, muito bom. Mas quando você começa a usar as magias, eu acabo que o jogo fica bem mais complexo. Porque tem certos monstros que você só consegue matar se você estiver dentro de um círculo. E nesse círculo você tem um poder, uma magia, que faz com que toda vez que esse monstro, essa entidade entre nesse círculo, você consiga atacar ele. Se ele não estiver dentro, você não consegue atacar ele. Fora outros poderes como o It, o Igni e vários outros aí. O mundo de The Witcher ele é muito bom, tem uma ambientação sensacional. Eu acho que a ambientação de The Witcher foi o que fez eu não querer dropar desse jogo por um bom tempo. Eu amava passear por aquele mapa. Os gráficos de The Witcher são incríveis, mesmo para um jogo de 2014, 2013 ou 2015, eu nem lembro, mas é um jogo incrível graficamente falando, muito bonito até os dias de hoje. Mas infelizmente ele não me agradou. Eu tentei muitas e muitas vezes jogar esse jogo, mas eu não consegui. É um jogo que não me agrada muito. Então The Witcher abre a lista como o primeiro jogo que eu dropei. E o segundo jogo que eu dropei foi Resident Evil 1, o primeiro jogo de terror dessa lista, de 2, eu acho que eu posso considerar 2. Vamos lá, Resident Evil 1. Resident Evil 1 também é um jogo muito parecido com o The Witcher 3. É um jogo que eu tenho que rasgar elogios para ele, porque é um jogo
sensacional, tecnicamente falando. Não tecnicamente falando, até que nem tanto, mas ele é muito bom. Ele é um jogo muito bom, é um jogo muito legal, um jogo bem interessante. Mas é um jogo que não me agradou no quesito gameplay e progressão, assim como The Witcher 3. Principalmente pelo fator da sua jogabilidade. Eu acho que ele é um jogo que envelheceu muito mal. Antes de eu falar sobre Resident Evil 1, eu tô falando sobre Resident Evil 1 Remake, tá? Não tô falando sobre os clássicos do PS1. Porém, eu joguei todos os clássicos do PS1. Mas eu não necessariamente zerei todos. Eu joguei todos, mas não zerei todos. Eu joguei o 1, 2 e o 3. E o 1, na minha opinião, é o pior, é o mais difícil e é o mais confuso de se jogar. E muita gente considera um dos melhores. Eu acho que dentre os três, o favorito é o segundo, depois o primeiro e depois o terceiro. Mas para mim, o 1 realmente é o pior dos três clássicos, né? Se a gente considerar os três primeiros jogos da franquia Resident Evil. O seu gráfico, não vou falar muito, eu tô falando de um jogo bem antigo, um remake bem antigo, né? Eu acho que esse remake é antes de 2010, então já tá em bastante tempo. Eu joguei o HD Remaster no PS4, mas o que realmente me prejudicou foi toda a composição do jogo. Toda a composição do jogo não me agradou. O seu estilo de câmera, o seu controle, que é... Nossa, o controle é horrível. Para quem... Nós gamers que estamos acostumados com jogos do PS2 para cima, com a câmera fixa ou a câmera que a gente movimenta, essa câmera do Resident Evil, dos Resident Evil clássicos, especialmente os que não são remake, são muito ruins, cara. A câmera fixa em um ponto é horrível. E isso, não vou dizer que acabou com minha experiência, porque eu acredito que essa era a proposta do jogo, mas não me agradava de jeito nenhum. Se a câmera fosse over the shoulder, iria ter o mesmo impacto. Iria ter literalmente o mesmo impacto. Mas, né, eu tenho que aceitar, foi só um remake do jogo já antigo. E eu também acredito que para um jogo survival horror como aquele, a proposta era aquela mesmo, certo? Porém, eu acho que sim, dava para fazer uma câmera over the shoulder. Além disso, o Resident Evil 1 ele não me agradou por conta dos seus puzzles absurdos. Eu sou um cara que odeia puzzle, odeio principalmente em excesso. E o Resident Evil 1 ele é um jogo para pessoas que tem que ter paciência e para quem tem que ser um pouco esperto em relação a puzzle. Eu não sou nenhum dos dois, eu não tenho paciência e eu sou burro para puzzle. E o que isso significa? Significa que Resident Evil 1 ele é um jogo extremamente curto, você consegue zerar ele facilmente em 4, 5, 6 horas no máximo, porém eu estava com 8 horas de jogo e eu não estava nem na metade do jogo, eu acho que eu tinha feito uns 40 ou 30% do jogo com mais de 8 horas de gameplay. Isso porque ele é um jogo que você tem que ir e voltar o tempo todo. É bem parecido com o Resident Evil 2 Remake ou 3 Remake, onde você tem que ir várias vezes voltando de um ponto a outro para fazer os objetivos. E nesse caso, eu tive que fazer isso. Você tem que fazer muitas vezes. Você tem que voltar lá para o começo para pegar um item, voltar lá para o final para pegar outro item, pegar um item para completar o puzzle, para liberar um item, para você conseguir progredir. E todo esse vai e volta é muito chato para mim. Nossa, eu não tinha paciência para isso. Principalmente porque tem todo um modo de você progredir no jogo, de saber usar o inventário do jogo para você não se prejudicar na gameplay. Então realmente o Resident Evil 1 ele não me agradou de nenhuma maneira. Eu tentei jogar o jogo várias vezes, de novo, até que não, eu tentei dar 2 chances pro jogo, mas teve um momento que eu fiquei assim, cara, realmente esse jogo não é pra mim e eu não vou continuar ele, eu vou simplesmente abandoná-lo. Porque a primeira vez que eu joguei ele, eu fui na raça, fui só eu, só que eu não conseguia progredir. E na segunda vez eu tava com o guia, eu tava vendo vídeos, tava vendo guia na internet para eu conseguir progredir. E não tava divertido, e se não tava divertido não tinha sentido eu continuar, então eu simplesmente abandonei. Então Resident Evil 1 é o segundo jogo que eu dropei. E o terceiro jogo que eu dropei também é um Resident Evil, mas calma, é o Resident Evil 6, tá? Vale lembrar que eu tô jogando Resident Evil 2, já joguei o Resident Evil 4, 5 e eu gostei bastante.
Então, eu acho que eu só não joguei o 3 Remake, mas o 3 clássico eu joguei e eu gostei muito também. Mas agora, o Resident Evil 6, meu irmão, ele consegue ser pior do que o Resident Evil 1. Pior, assim, tipo, em muitos quesitos. Porque esse jogo, ele tem uma crise de identidade. Ele não sabe o que ele quer ser. O Resident Evil 4, por exemplo, ele é um jogo que ainda tem resquícios de survival horror, mesmo com um pouco de ação. Ele é um jogo que tem, sei lá, 30% de ação e 70% de survival horror. O Resident Evil 5 ele já tem muito mais ação, ele é um jogo de ação e esquece o survival horror, ele basicamente é só ação. Mas o Resident Evil 6 é uma bagunça, eu não sei o que esse jogo tentou fazer, porque ele quer ser tanto um jogo de ação, como um jogo de survival horror, como os dois ao mesmo tempo. Ele tem um monte de campanhas, se eu não me engano ele tem 5 campanhas, tem a do Chris, do Leon, do Jake, da Ada, e eu acho que ainda tem mais uma, que eu acho que é DLC, mas eu não tenho certeza, então eu vou deixar em aberto. Mas eu joguei com a do Chris, porque o Resident Evil 5 é o meu Resident Evil favorito. Eu achei que o jogo seria bem parecido com o Resident Evil 5, porque quando eu joguei ele, eu já sabia que cada personagem teria uma campanha diferente. Teria uma campanha com aspectos diferentes, uma campanha voltada à ação, uma campanha voltada a terror e uma campanha voltada aos dois. Então eu resolvi jogar com a do Chris, porque pra mim seria a melhor. Nesse caso, mano, a campanha do Chris foi muito ruim. O começo do jogo, a própria introdução do jogo, que é com o Leon, eu já não tava gostando, porque eu achei aquilo um absurdo. Tinha muito Quick Time Event. Muito Quick Time Event. Teve uma hora que eu morri porque eu pensava que eu estava em uma cutscene, mas eu estava num Quick Time Event e eu morri. Eu achei o jogo muito espalhafatoso, tipo, tinha muita ação. Teve até vários momentos onde eu pensei assim, cara, eu tô jogando um jogo de zumbi ainda, porque parecia mais um jogo de ação e tiro como Max Payne do que um jogo de zumbi. E eu fiquei tipo, cara, que isso? Quando eu fui pra campanha do Chris, aí foi que tudo ficou horrível. A gameplay, ela é muito ruim. Tipo, eu não entendo como a gameplay do Resident Evil 6 consegue ser pior do que todas as outras gameplays dos outros Resident Evils. Teoricamente era pra ser a melhor gameplay, tipo a finura da gameplay. Uma gameplay tão boa quanto a do 5, porque a gameplay do 4 ela já não tentou ser boa, ela quase era perfeita. Ela não era perfeita porque o Chris, o Leo, ele não se movimentava na hora de atirar, ele parava e você atirava, ele não conseguia se movimentar atirando. Já o Chris, ele conseguia se movimentar atirando. Mas a do 5, cara, ficou horrível. Era só eles reutilizarem o que eles tinham feito no 5 e não tentar reinventar. E eles tentaram reinventar e ficou um lixo, ficou horrível. A gameplay é horrível, é muito ruim. Parece que o boneco tá deslizando. O menu de armas é terrível, terrível. O menu de armas de Resident Evil é terrível. E o menu de itens é terrível. Outra bagunça, eles separaram o menu de itens e o menu de armas. Em todos os outros jogos eram o mesmo menu, mas nesse Resident Evil 6 os menus eram diferentes. Tinha o menu de armas e tinha o menu de itens, ou seja, uma bagunça completa. Eu não vou dizer até quanto eu joguei nesse jogo, porque foi um jogo que eu cheguei, eu acho que até uns 25, até uns 30, 40% da campanha do Chris, eu acho que foi 40%. E eu fiquei tipo assim, cara, eu não vou continuar nisso daqui, porque isso daqui tá horrível. Eu tô empurrando esse jogo nas coxas, porque ele realmente tá muito ruim. E eu desisti de jogar Resident Evil 6 porque o jogo era ruim. Foi o primeiro jogo que eu desisti porque o jogo era ruim. E eu pensei assim, cara, como é que pode o Resident Evil 6 ser tão ruim? Eu imaginava que esse jogo seria ruim, porque eu já ouvia falar disso. Vai ser tão ruim, eu achei um absurdo em relação aos outros jogos da franquia. Porque o 5 ele tem os seus problemas, mas ele conseguiu ser infinitamente melhor se comparado ao 6. E é engraçado que o 6 ele deveria ser um primor técnico muito grande, porque a gente tá falando do 6º jogo da franquia com todos os personagens principais dos outros jogos. E ele conseguiu ser o que foi, né? Eu tenho muita curiosidade para saber como é a história do Resident Evil 6, então eu tenho que assistir até hoje documentário, vídeos de resumo sobre o Resident Evil 6, porque realmente zerar não dá.
é muita história, é muita campanha e é muito ruim. Então Resident Evil 6 foi o jogo que eu dropei. Então é isso, galera, esses foram todos os jogos que eu dropei na minha vida, pelo menos os 3 primeiros, porque o vídeo já tá um pouco longo, então não vou meio que ficar muito tempo falando sobre outros jogos, já que o vídeo já está extremamente grande. Se você gostou, clique em se inscrever e clique no gostei aí. Se você não gostou também pode clicar no dislike, pode comentar. Todos os jogos que você dropou, eu vou adorar ler os seus comentários, discutir com vocês. Abra a descrição do vídeo, tem vários itens bem interessantes para todos vocês. Obrigado, valeu, e se você é novo, não esqueça de se inscrever. Tamo junto.